Olá meninas, então, Carla Raposo por aqui, sou coach de bem-estar e emagrecimento e hoje eu tô aqui com a Ana Carolina, que é especialista em nutrição esportiva. Olá meninas, tudo bom? Carol, que eu posso chamar assim, talvez você também, mas por enquanto só eu. Carol é minha nutricionista de confiança, a gente vem fazendo um trabalho aí, né Carol, desde o começo do meio do ano passado. Trouxe ela pra gente bater um papo e tirar aí algumas dúvidas aí pra você começar hoje e não parar nunca mais. Isso mesmo. Não é, ótimo. Carol? Isso é importante, começar. A gente ouve muitas coisas na internet, né? E vejo muita gente falar que a parte da nutrição no emagrecimento, ela é 80%, 90%, 70%, 50%. Então a gente ouve muita coisa, assim, né, desencontrada. E aí eu queria ouvir de você. Qual é mesmo o papel da nutrição no emagrecimento? Tem gente que treina praticamente assim 7 dias na semana, mas na maioria das vezes a gente se alimenta mais do que treina. Então, de fato, a alimentação ela tem uma porcentagem maior nesse processo. E também pelo fato de não adianta você treinar e não se alimentar adequadamente. A alimentação, além de dar energia suficiente para você fazer essa atividade, além da recuperação, uma boa recuperação pensando no próximo treino e o objetivo, seja de hipertrofia ou de emagrecimento, de fato, ela vai auxiliar. Mas, de fato, a nutrição ela é muito importante nesse processo de emagrecimento, até para você ter um emagrecimento duradouro. Muitas informações aí na internet, dietas da moda, dietas de blogueiras, dicas soltas, só que são protocolos gerais, nada individual, a sua rotina, a sua saúde, aos seus gostos. Então, a gente tem que realmente acompanhamento com um profissional especializado, nutricionista, é importante porque, de fato, ele vai adequar essa alimentação conforme a sua rotina. É importante isso porque ele vai te auxiliar. Às vezes as dietas você tem bom resultado no primeiro momento, mas você não tem uma manutenção. Daí vem o efeito sanfona, você ganha e perde facilmente. E com isso prejudica até o seu emagrecimento ao longo do prazo, porque seu metabolismo vai diminuindo. Eu vejo que tem muito mito também com relação a essa história do metabolismo. E a gente acaba não sabendo o que é verdade, o que não é e tal. Eu, por exemplo, tenho 42 anos, né? Então, assim, em tese, meu metabolismo deveria estar mais desacelerando, né, por conta dos hormônios e etc e tal. Então, assim, você acha que é possível uma mulher, por exemplo, de 40 anos, que está ali ouvindo a gente, você acha que é possível ela começar hoje, né, com o que ela tem lá, e fazer o metabolismo dela andar mais rápido, por exemplo? Existe isso? Sim, com certeza. Essa questão também de metabolismo lento é meio também que mito, de fato. É aquela pessoa, às vezes, come demais realmente, mas não pratica uma atividade física. Aí, realmente, como é que ela quer perder? Né? Então, assim, você pode, às vezes, reduzir o peso na balança em geral, mas quando a gente avaliar de forma saudável, às vezes não foi gordura. Você não teve o processo do exercício ali auxiliando essa redução de gordura de fato. Então, pode ser uma redução de massa magra, e isso não é emagrecimento saudável. Isso não é realmente emagrecimento reduzir gordura. Então, o que essa mulher de 40 anos tem que fazer realmente para ajudar isso? Isso é a favor dela. Praticar atividade física, se alimentar adequadamente, né? E claro, a gente tem muitos alimentos, muitos nutrientes que ajudam nessa questão, mas também não temos nenhum alimento milagroso e nenhum alimento vilão, que tenha que ser proibido. Tudo é questão de equilíbrio, de moderação mesmo. Eu vejo muita gente assim falar assim, mas eu tô gordinho, as minhas taxas estão tudo ok, não sei o quê. Mas aí, tipo, começa a emagrecer e daí fica só olhando na balança, não sei o quê. Eu tô emagrecendo, tô saudável. O que eu quero te perguntar existe emagrecimento que não é saudável? Esse emagrecimento não saudável, o que seria? A redução de massa magra. Às vezes você está reduzido na balança, mas quando você vai no seu nutricionista e faz uma avaliação antropométrica para saber de fato a mudança de composição corporal que aconteceu nesse período, não foi de gordura. Às vezes você reduziu massa magra, e isso não é saudável, você não vai reduzir o seu percentual de gordura corporal, não vai melhorar esse nível de questão de saúde desse percentual. Então, assim, não vai ser um emagrecimento saudável, porque o que é emagrecimento? É a redução de gordura. Você está reduzindo massa magra, que é o metabolismo ativo, que acelera esse processo, né? Aí acelera o metabolismo, então você reduz, emagrece mais facilmente. Então existe sim. E o que acontece? A maioria das coisas que levam a esse emagrecimento não saudável são dietas da moda, dietas de blogueira, dietas que são gerais, que não tem uma individualidade à sua rotina, à sua composição corporal, ao seu metabolismo de fato. Às vezes a pessoa, tipo eu, no começo eu fazia muito isso, ia no nutricionista e daí pegava ali meu plano alimentar, colocava
dentro da gaveta e esperava que ele operasse um milagre em mim. Mas naquela época, eu dava ali uma lidinha ali no plano, pá, não sei o que, isso aqui eu sei como é e tal. E ia fazendo lá os trancos e barrancos, etc. E aí eu não via resultado. E aí quando eu chegava pra nutricionista, no retorno, falava assim, mas eu tô fazendo tudo que tem escrito lá, só que eu não tô tendo resultado. Tem jeito da pessoa pegar um plano alimentar e não funcionar, tipo assim, cumprir mesmo a regra, a risca o que tá escrito ali, e a coisa não dá certo pra ela, de jeito nenhum, de forma nenhuma? Mesmo ela seguindo, mesmo você fala? Ela seguindo? Sim, pode ter sido. Se realmente de fato foi feito para aquela pessoa, com todas as individualidades, toda a questão, cálculo, levando em consideração sexo, idade, atividade física, se foi uma prescrição bem calculada pela nutricionista, realmente bem feito, e a pessoa seguiu e não teve resultado, tem que avaliar o que possivelmente aconteceu. Se alguma alteração hormonal, se alguma deficiência de vitaminas ou minerais, algum processo metabólico aconteceu ali que não está favorecendo. Mas do contrário, se uma pessoa passa na nutricionista e tem toda essa questão ajustada, é para ela ter emagrecimento. Ou será que ela realmente fez? O que será que aconteceu? Então tem esses dois lados de olhar. Se realmente foi bem calculado, uma coisa bem prescrita pelo nutricionista, de fato, as individualidades, ou se realmente ela não seguiu ou não. Mas aí tem que levar toda a consideração geral de saúde, de fato, dessa pessoa. Se a nutricionista colocou uma quantidade lá de carboidratos, proteínas ou de lipídios, foi individual para você. Então, é preciso que você pese realmente para você ter melhor, bem adequado aquela questão. Um exemplo bem fácil de a gente falar é sobre uma pasta de amendoim. A gente coloca lá uma colher de 15 gramas, que seria uma colher razoavelmente não cheia, rasa. Aí o paciente vai e coloca uma colher cheia. Já é uma gordura, que tem muitas calorias. Então, você está multiplicando. Pensa você fazer isso todo dia. Querendo ou não, é uma coisinha que já vai todo dia a mais ali. Aí no final, pensando em 30 dias, realmente não foi o adequado para você. Então, essa questão tem que ficar bem atento. Porque são umas coisinhas que são saudáveis e tal, mas se exagera, já não vai ter um resultado esperado como a gente tinha planejado. Quais são as 3 coisas que mais atrapalham a pessoa a emagrecer mesmo, né? Ter um emagrecimento contínuo e sustentável? Exagerar em alimentos mesmo saudáveis, até nesse caso da pasta de amendoim pode ser um exemplo. Você calculou uma quantidade X de calorias e está comendo o dobro. Pensando também em castanha, você coloca X, aí tem muita gente que fala, eu não consigo comer essa quantidade, como fico beliscando. Então, realmente, é uma gordura boa, só que em excesso vai realmente adicionar muito mais calorias aí na sua prescrição. E esses alimentos que você vai em lojinhas de produtos saudáveis, aí você vê, sem glúten, sem lactose, e você também exagera nesse tipo de alimento. Eu sempre coloco esse tipo de alimento para meus pacientes como uma opção livre, um pouco mais dentro da prescrição, não uma coisa para você consumir diariamente, que também isso pode prejudicar, que a pessoa acha que é saudável e pode comer em excesso, e não. A questão da bebida alcoólica é um ponto que atrapalha, assim, porque é caloria vazia, né? Então, faz você ganhar gordura e reduzir massa magra, né? Então, tudo que ninguém quer, tudo que você busca no consultório é o contrário, então pode prejudicar. A questão das refeições livres, fez uma pergunta, tem dia do lixo? Dia do lixo não existe, porque de fato você está ali na semana inteira buscando seus resultados, para um dia inteiro você colocar ele por água abaixo. Então pode prejudicar sim. Então normalmente se trabalha com refeições livres e com moderação. Outra questão, a terceira, né, que você perguntou, é sobre compensação. Essa questão, às vezes você come demais num dia, aí no outro você vai ficar na alface, só na água, vai treinar o dobro do que você treinaria. A gente vê que isso também não é adequado. Se você fazer isso uma vez ou outra, exagerei, ok, mas tomar isso como rotina não é adequado, de fato. O ideal é retomar para prescrição, retomar para alimentação saudável, já vai ser o suficiente para você retornar à sua rotina, seus hábitos normais, a alimentação adequada. Então essa questão de compensação também a gente vê que não é adequado, não é ideal. E isso vai ficando muito natural, assim, né, Carol? Por exemplo, agora mesmo eu estou num pique aí, né, sem furar a dieta e tal. E daí eu comecei num sábado. Eu percebo que essa é uma mudança também de mindset, porque assim, quando eu começava na segunda, o que acontecia? Eu passava o sábado e o domingo, o quê? Me despedindo. Demais. Tem gente que marca consulta. Me despedindo de uma coisa que eu tinha certeza que eu ia comer de novo. Tem muita gente que marca consulta assim, na sexta, aí eu vou planejar a prescrição e tal, e mandar, então vou despedir no final de semana. Eu falei, com moderação, porque de fato você vai se despedir, aí às vezes seu resultado na segunda vai ser superior ao que a gente fez na sexta. Quando você vier analisar os resultados, às vezes não foi tão bom, porque você teve um ganho muito
maior do que a gente avaliou anteriormente. Então, vai prejudicar os seus resultados. Então, com moderação essa despedida aí, de fato, porque, né, não é adequado, não é o ideal. Já precisa Muito, a todos. 4 minutos. E assim, e é isso também, né? É uma despedida de uma coisa que você sabe que você vai comer. E às vezes é uma despedida sem fim, né? Então... Você vai comer de novo, você nunca mais vai comer. Por exemplo, faça uma despedida, como um bolo de chocolate inteiro. Eu queria que você desse dicas pro pessoal que tá lá, tá em casa, para as meninas que estão lá, que estão assim, ó, querendo dar o primeiro passo e não sair dele mais, Ótimo. Sabe? Isso é o ideal, ser duradouro, né? A caminhada é longa mesmo, mas começar é o importante. É isso aí. Então dá dica aí pro pessoal sair do lugar aí na dieta, sabe? E ir num passo consistente, para não parar nunca mais. Então, pequenas dicas, assim, você que ainda não teve um acompanhamento, uma consulta para, de fato, avaliar a sua rotina, pequenas mudanças, assim, de cortar os alimentos industrializados, açúcares, refrigerantes, embutidos, enlatados, que tem muito açúcar e muito sódio. Então, além de inchaço, retenção, já é um bom ponto positivo, já vai fazer boas mudanças. Mudar para alimentos de carboidratos integrais, pães, massas, arroz, já por ter mais fibras, vai fazer você sentir mais saciedade e que você não fique com fome tão rápido, então fazendo você consumir menos. Começar uma atividade física que você goste, seja uma caminhada, seja um crossfit, uma musculação, uma dança, natação. O importante é você se movimentar, para realmente você ter esse gasto, para você ter uma redução, para aí sim você ter um emagrecimento saudável aliado à alimentação adequada também. Se organizar, se planejar, tentar não ficar muito tempo sem se alimentar, fracionar mais as refeições e comer em menor volume, para essa questão da saciedade, você não sentir fome, então em seguida e acabar exagerando, né? Então, assim, ver coisas que você gosta e tentar equilibrar. É permitido chocolate 70%, que tem ótima concentração de cacau, tem fitoquímicos, então é um alimento bom. Então a gente tem alimentos saudáveis, gostosos que a gente pode trabalhar, substituindo os alimentos mais calóricos, com muito açúcar e muita gordura. Então acho que são pontos que já podem ajudar bastante nessa questão para você ter um passo para iniciar de fato uma alimentação adequada e que você tenha consistência, que seja duradouro na sua vida, de fato. E buscando o seu jeito de fazer também, Sim, né? E conhecendo o seu corpo e entendendo. Isso é importante. Né? À medida que o corpo vai você sabe o que às vezes o que é bom pra você e o que não é, de fato, que você não pode comer, que você passa mal, que vai prejudicar nos seus resultados. Então, tem que ter essa consciência, realmente alimentar, do que é bom pra você ou não, que já ajuda bastante também. Legal. Então é isso, meninas. Obrigada, viu, Carol, por você estar aqui. Obrigada por estar dando essa palavra pra gente. Eu espero que a gente converse mais vezes sobre assuntos pontuais, sim, né? Porque, enfim, eu acho que essa foi uma das coisas assim que mais me ajudaram assim nesse processo, foi me cercar de pessoas que pudessem me ajudar, sim, né? Como eu disse, eu não sou especialista, não sei, sabe? Eu sei as coisas que eu fui aprendendo com quem entende, sim, né? E isso eu vejo que foi um diferencial enorme no meu processo, me cercar de pessoas que saibam o que estão fazendo e que me deem esse apoio, essa ajuda. Então, assim, eu acho que essa foi só uma das conversas que a gente vai ter, sim, e aí eu espero que tenha ajudado você aí. Tá. E queria saber como é que as pessoas fazem para te achar, como é que estão os seus projetos, o que você tá, a sua agenda, como é que tá isso aí? Então, atualmente eu atendo, né, em CrossFits, tenho minhas redes sociais na qual eu divulgo sempre dicas de alimentação, dicas gerais sobre saúde realmente, né? Vocês podem seguir o meu perfil, é Ana Carol Nutri, né? Lá tem meus contatos, você manda uma mensagem, a gente marca, né? Não tenho uma agenda tão próxima assim, mas manda um nome, me manda uma mensagem que a gente pode conseguir colocar numa lista aí de espera, fazer o mais rápido possível, até para ser indicações da Carlinha, a gente faz o máximo possível aí por vocês, tá? Mas vamos começar logo, meninas. Carlinha tá aqui super bem, né? Dando um exemplo aqui de determinação, que conseguiu e está mantendo. Como eu falo com a Carla, sempre importante também, a questão da manutenção. A gente, às vezes, atinge o nosso objetivo, mas o importante também é mantê-lo, né? Por isso que realmente o emagrecimento saudável com um especialista, o acompanhamento nutricional. Porque ele vai fazer que você tenha um resultado duradouro e você tenha essa manutenção, para normalmente não vir de efeitos sanfonas, né? Esse é o ideal. Exatamente, E aí quando você descobre esse caminho, né, fica tudo sim, muito mais leve, mais fácil.
te ajuda, a questão da sua rotina, né? E que depois você vai realmente conseguindo até caminhar com as próprias pernas, porque realmente já teve toda a base, todo o aprendizado, né? Então, esse é o importante. Isso é o importante também, viu, meninas? Vocês procurarem profissionais, assim, que tenham muito a ver com você, com o seu objetivo, com o que você espera de um profissional. Eu acho que essa coisa da empatia... Sim, é muito importante, né? Faz diferença, realmente. De você, né? Eu acho que é a mesma coisa de psicólogo, por exemplo, né? Eu já ouvi dizer que psicólogo você tem que achar um que é igual ao sapato. E nutricionista, de fato, é o mesmo pensamento, Carla, então, concordo. Eu acho que nutricionista, assim, né? Porque é uma área muito delicada. Sim, assim, tem né? São áreas de muitas respeito sua individualidade, toda essa questão. Procurem aí profissionais que vão aí na sua vibe. E aí comecem pela Carol, eu super recomendo. Obrigada. Tá bom? Então tá, meninas, essa foi nossa conversa de hoje. E então fiquem esperando aí a próxima, que nós vamos conversar com vários especialistas e pra gente ir falando aí sobre bem-estar, emagrecimento, mudança no estilo de vida, pra contribuir aí no seu